Oi, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem, em segurança em suas casas. Mais uma quinta-feira de chuva, né? Com risco aí de tempestade e tudo mais. Então, a Prof. Simone decidiu que seria melhor essa aula ser gravada. E aproveitando que a gente tem essa oportunidade, então, acho que facilita para a segurança de vocês, né, dos alunos. Acredito que isso, então, vai facilitar para aqueles que gostariam de ir, não iriam conseguir, né, ir por causa da chuva e tudo mais, aí ver essa aula de casa, certo? Bom, gente, eu vou compartilhar. Só fazer um parênteses antes sobre as notas, tá? As notas, depois que eu postar essa aula aqui no Moodle, eu vou passar para o sistema as notas de vocês. E aí, qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem, perguntar, né, se não entenderem. E aí, na próxima aula, então, vamos tentar entregar as provas daqueles alunos que não pegaram na aula passada, certo? Bom, voltando agora, então, eu vou compartilhar o slide com vocês, tá? Que eu acho que vai, né, facilitar. Só um minutinho, deixa eu só mostrar. Agora foi. Acredito que vocês estejam vendo, e é isso que importa, tá? Vamos lá, então, a aula. Gente, hoje, seguindo o nosso cronograma, a gente vai trabalhar, então, com o poder executivo, tá? Na aula retrasada, a Isa trabalhou com vocês sobre o poder legislativo, que é quem cria as leis, né? E agora a gente vai trabalhar, então, com o poder executivo, né? Que é quem executa essas leis que foram criadas, né? Muito importante vocês saberem que no Brasil nós temos esse modelo tripartite, que nada mais é do que os três poderes, que é o legislativo, que é o executivo e é o judiciário, que são poderes independentes, então um não pode interferir no outro, mas são harmônicos entre si, né? Eles têm que manter essa harmonia, tá? E o executivo, então, que poder é esse? O executivo é o poder que vai, como eu referi, né, que vai administrar, que vai executar, que vai colocar em prática, né, as decisões políticas de um Estado. Então, é aquele que vai executar as políticas públicas, aquele que vai executar as leis que são criadas, certo? E aí, gente, para vocês terem uma noção, o legislativo, como a gente viu, é quem escreve as regras do jogo. Nada mais disso, é quem cria as regras de um jogo. O judiciário vai ser aquele que vai resolver as brigas que ocorrem durante esse jogo. Então, um problema vai chegar até o judiciário vai resolver. Mas e o executivo, gente? O executivo é o próprio jogador, é ele quem joga, é ele que faz toda a operação, é ele que contrata, é ele que constrói, é ele que negocia, que governa, né, no dia a dia, é ele. Então, ele tem essa tarefa aí de gestão, né, de administração, de gerir, de executar aquilo que está nas políticas públicas de um Estado, tá? E vamos lá, então. A gente, no Brasil, a gente tem um sistema que denomina presidencialismo, tá? O que é esse sistema? O presidente da República, ele vai acumular dois papéis, né? Que em outros países não ocorre dessa mesma forma, que em outros países são separados. Quais são esses papéis, Bárbara? Eu não estou andando com o slide, só um minuto. Aqui. Quais são esses papéis, Bárbara? Bom, como vocês podem estar vendo, é o de chefe de Estado, né? Que é aquele que vai representar o Brasil lá fora, né? Vai representar o Brasil para a ONU, nos tratados, nas relações com outros países, né? Ó, o que diz aqui o slide? É aquele que pode celebrar tratados, é aquele que vai declarar guerra e celebrar paz, né? Acreditar representantes diplomáticos, é aquele que vai definir, então, quem são esses representantes. E ele também vai ser o quê? Chefe de governo. O que é o chefe de governo? Ele é aquele que dirige a máquina pública aqui dentro do país, né? Ele vai nomear ministros, ele vai implementar políticas públicas, ele vai administrar, né? Aí, como a gente pode ver aqui no slide, ele vai, como eu disse, dirigir a administração federal, ele vai fazer a direção superior das Forças Armadas, né? Nomear e exonerar ministros de estados, praticar os atos de gestão pública, tá? E, gente, de forma diferente, a gente tem como na Inglaterra, a gente tem o parlamentarismo, né? Que são essas duas funções, ficam em pessoas diferentes. Então, o que acontece? O rei, né, lá na Inglaterra, vai ser o chefe de Estado. É ele que vai fazer tudo isso daqui, representar a Inglaterra referente a outros países, no caso. E temos, então, o primeiro-ministro,
que é o chefe de governo, que é quem vai fazer toda a execução das coisas dentro do país. E no Brasil, nós, diferentemente, temos esse sistema presidencialismo, que é o presidente, então vai representar essas duas pessoas, tá? Então, quando o Lula foi, por exemplo, na cúpula do G20, ele está lá como chefe de Estado, representando o Brasil, tá? E quando ele nomeia um ministro ou veta uma lei, né, ele está agindo como o quê? Um chefe de governo, né? E isso, para vocês entenderem, são as duas funções, então, que o presidente pode ter. Tá? E a nossa aula, então, é trabalhar sobre isso, né? É trabalhar sobre o executivo, é entender as funções do presidente, o que pode, né, dos conselhos, né, dos ministros, o que pode ou não vir a ocorrer. Gente, é muito importante que vocês saibam que no executivo, por exemplo, a pessoa, a nível federal, é o presidente, tá? É ele o grau hierárquico aqui do executivo, é ele que representa o executivo. Nos estados, é o governador, nos municípios, é o prefeito, tá? Então, tenho sempre isso bem claro em mente. Vamos seguir aqui, então, na nossa aula. O que o presidente pode fazer, né? Tá, e qual que é a função, então, do presidente da República? A Constituição Federal, ela define no artigo 84 uma lista longa, tá, do que o presidente pode fazer. E aqui é muito importante vocês terem em mente que é uma lista longa, mas é uma lista privativa, que compete apenas ao presidente da República, né? Essas competências são exclusivas do presidente. No momento, agora, são exclusivas do Lula, né? Nenhum outra pessoa pode exercê-la por conta própria, tá? E a gente denomina essa lista como um rol taxativo. O que significa um rol taxativo? Significa que é aquelas competências que estão na lei, tá? Então, não é um rol exemplificativo ter outras competências, mas é aquilo que está na lei, tá? E eu quero que vocês entendam muito isso sobre quais são essas atribuições do presidente. A gente vai ter aqui o presidente como um chefe de Estado, como eu referi antes, que vai representar o Brasil que internacionalmente. Ele vai celebrar tratados, né? E o Congresso vai precisar, obviamente, retificar esses tratados, mas ele pode declarar guerra, ele pode celebrar paz, certo? A gente também vai ter ele como um chefe de governo que vai dirigir, então, a administração federal, que pode nomear, exonerar ministros, exercer o comando superior das Forças Armadas, né? A gente vai ter ele no processo legislativo também, que o que ele vai fazer? Ele vai sancionar ou vetar leis, promulgar e publicar leis, né? Enviar projetos de lei ao Congresso, inclusive de orçamento, certo? Aqui, ele vai ter os atos normativos, gente, que é expedir decretos para regulamentar as leis, né? Em casos específicos, decreto autônomo e tal, que a gente vai ver depois certinho, como vocês podem estar vendo no slide. Ele também vai nomear, então ele pode nomear ministros do STF, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas da União, da Procuradoria-Geral da República, da Advocacia-Geral da União. Ele vai nomear diretores de autarquias e outros cargos, então, previstos ali na Constituição Federal. Ele também vai ter as medidas excepcionais, gente, que são, ele pode decretar estado de defesa, ele pode decretar estado de sítio e intervenção federal, né? Sempre nesses casos, com controle do Congresso, tá? Ele também, então, vai conceder indulto, né, que é perdão da pena, que isso existe no direito penal, né, ele pode comutar penas, né, sempre, claro, ouvindo o Ministério Público, mas sem precisar da aprovação do MP, essa decisão é feita pelo presidente da República, tá? E seguindo, então, gente, a gente vai, deixa eu ver se é no próximo slide, deixa eu só ver, não, é aqui mesmo. Seguindo, então, gente, para vocês entenderem o que é o decreto autônomo, tá? Normalmente, o presidente da República, gente, ele só pode decretar para regulamentar o que a lei já prevê, tá ali na lei, certo? Mas o artigo 84, inciso 6, ele criou uma exceção, que se chama decreto autônomo, que essa lei permite que o presidente haja por decreto, sem lei prévia, tá? Mas só em 2 casos bem específicos. Então, o que acontece? Não precisa de lei nesses casos para o presidente decidir, basta
que ele possa criar esse decreto autônomo. Para que serve esse decreto autônomo, então? Ele vai servir aqui para organizar o funcionamento da administração federal, desde que não crie e nem extingue órgãos e não aumente a despesa, né? E extinguir cargos públicos vagos, tá? Quando forem vagos, né? Cargos que estão sem ninguém ocupando. Então, o decreto autônomo, gente, ele não pode criar cargos, não pode aumentar despesa, mas não pode criar novos órgãos. Porém, se o presidente fizer, nesse caso, isso, esse decreto é considerado inconstitucional. Ele está contra aquilo que está determinado na Constituição Federal. E isso as bancas costumam apresentar situações, exemplos de situações que vão mostrar se, nesse caso, esse decreto é constitucional ou não. Então, tenham isso bem em mente, que somente em 2 casos que o presidente pode aplicar decreto autônomo, tá? Até botei aqui, ó, decreto autônomo que é dispensa de lei prévia, então não precisa de uma lei determinando aquilo, né? E é delegável. Então, delegável significa que o presidente então pode delegar para uma outra pessoa. Veto derrubado por maioria absoluta em sessão conjunta do Congresso, certo? Então, isso pode, então, pode ser derrubado esse decreto autônomo pela maioria absoluta em sessão conjunta do Congresso. Isso é questões muito políticas. Tá, Bárbara, vamos lá. Vamos passar aqui. O que são a delegação, né? O que o presidente pode delegar? Aqui tá explicado tudo na Constituição Federal, tá? Tudo tá no artigo 84, como vocês podem ver. A delegação. Então, o presidente, muitas vezes, ele não vai conseguir arcar e fazer tudo sozinho, porque são muitas coisas, né? Muitas funções, muitas tarefas que exigem que ele acabe delegando essa sua função para um terceiro, para outro fazer. Em alguns casos, a Constituição Federal ela permite, então, que ele delegue, que ele transfira o exercício de certas atribuições para uma outra pessoa. Mas atenção, essa lista, como eu disse, é um rol taxativo, é um rol fechado, tá? Não pode abrir a mais essa lista. Só pode delegar o que a Constituição Federal autoriza expressamente, gente. Tá, e o que pode ser delegado? E para quem que pode ser delegado, né? Então, o parágrafo único ali da Constituição Federal, do artigo 84, né, no caso, prevê 3 atribuições que podem ser delegadas. A primeira é editar decretos autônomos de organização. Como a gente viu, o decreto ele não cria algo novo, ele organiza algo que já existe, né? Então, ele também pode fazer o quê? Nomear e exonerar cargos em comissão e empregos públicos. Então, ele pode delegar essa função para um outro terceiro fazer essa nomeação e exoneração de cargos em comissão. E ele também pode, então, delegar a função de conceder indulto e comutar penas. São essas as 3 coisas que um presidente pode delegar, essas 3 funções, certo? Editar decretos autônomos de organização, nomear e exonerar cargos em comissão e empregos públicos e conceder indultos e comutar penas. Tá, Bárbara, mas para quem que ele pode delegar, né? Quem são as pessoas que podem receber? São 3 pessoas também, então gravem bem esse número 3 aqui, que são quem? Os ministros de Estado, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União, tá? O vice-presidente, gente, ele não tá nessa lista, tá? Governadores e prefeitos também não. Isso é pegadinha muitas vezes recorrente em provas de concurso público, porque a banca chega e diz: o presidente pode delegar ao vice-presidente a tal função, tá? De conceder indulto e pode o vice-presidente conceder indulto e comutar penas. Não, não pode, tá? Pelo que estabelece o artigo 84, que não pode, certo? E um detalhe muito importante: quando o presidente delega, ele não perde a competência, gente. A competência continua sendo dele. Não é porque ele delegou uma das suas funções que ele está perdendo a competência referente a essas funções, porque ele pode retomar essa função a qualquer momento. Então, é assim, ele delegou lá para um advogado-geral da União alguma coisa referente ali a editar um decreto autônomo. Mas aí ele viu, não, pensando bem, não quero. Ele pode retirar essa função a qualquer momento. É como se ele emprestasse isso, tá? Mas ele não está perdendo essa função, continua sendo privativa do presidente da República, que ele pode acabar delegando.
tá? Então é isso, ó. Grave, o presidente, ele delega só para ministros, procurador-geral da República e advogado-geral da União, tá? E só 3 coisas: decreto autônomo, nomeação de comissão, indulto e comutação. Decreto autônomo, né? Nomeação de comissão e indulto e comutação da pena. E o vice não entra, tá? Então, seguindo aqui nossa aula, e o vice, vamos ver então quais são as funções do vice-presidente, já que, né, não pode ser delegado, o presidente não pode delegar certas funções para eles. Qual que é a função então do vice-presidente da República? Bom, gente, o vice tem função própria? Vamos lá. O vice-presidente tem basicamente 2 funções constitucionais. Uma delas é substituir e suceder o presidente. Tá, uma delas é substituir e a outra e suceder o presidente, certo? Fora disso, só exerce que o presidente lhe delega como missão especial. Só que há, obviamente, uma diferença entre essa sucessão, quando ele sucede o presidente, e quando ele substitui o presidente. Tá? E vocês precisam ter isso bem claro, né? Qual que é a diferença entre elas. A substituição. Gente, a substituição é algo temporário. Ela acontece quando o presidente está impedido temporariamente por algum motivo, por exemplo, uma viagem, uma doença, um afastamento por processo, alguma coisa. E o vice vai lá, então, e assume enquanto dura esse impedimento, né? Então, durante esse impedimento, o vice vai assumir essas funções que seriam do presidente. Tá, quando o presidente volta, né, digamos, foi lá resolver alguma coisa na Europa, na França, tal, o Lula, e agora tá voltando, aí o vice lá, o Alckmin, então, deixa de substituir o presidente. E vamos ter a outra função, que é a de sucessão, que acontece quando o cargo fica vago definitivamente, né, quando ou o presidente morre, ou quando ele renuncia, ou quando ocorre a cassação do mandato, né, o vice assume, então, e vai ficar até o fim do mandato, tá? Isso não é temporariamente. Gente, vamos lá. 2016 foi o impeachment da Dilma? Acho que foi em 2016 o impeachment, né? O Temer assumiu. O que acontece? O mandato dela foi cassado e o vice-presidente na época era o Michel Temer e o Michel Temer assumiu então a presidência no lugar da Dilma. Isso aconteceu que uma sucessão, não foi uma substituição. Ele não substituiu a Dilma, ele sucedeu a Dilma. Então eu quero que vocês entendam essa diferença, tá? E Bárbara, e se o vice-presidente também estiver impedido, o que que acontece? Bom, gente, nesse caso, se resolve de outra forma. Digamos que a chapa inteira ali caiu, né? Saiu o Lula, o Alckmin e tal. Quem vai assumir agora o lugar, então? Bom, em primeiro lugar, nós vamos ter o presidente da Câmara dos Deputados. Tá? Esse seria o primeiro, em tese, a assumir. Depois, em segundo, seria o presidente do Senado Federal. Tá? E em terceiro, então, por último, o presidente do Supremo Tribunal Federal. E esses substitutos não viram vice-presidentes, né? Eles apenas vão exercer a presidência temporariamente, enquanto durar esse impedimento que o presidente não puder. Entendam isso. Né? Ou em caso de, precisa de novas eleições, ou em caso realmente falta um ano para acabar o mandato, então ficar um ano ali. Então, é exatamente isso, certo? Outra coisa, então, que o vice faz, né, no caso, seria quando o presidente delega missões especiais, né, em participação nos conselhos, então. O que são as missões especiais, Bárbara? O presidente, ele vai poder designar, né, o vice-presidente para representar o Brasil em eventos ou missões diplomáticas, por exemplo. Isso é uma delegação por escolha do presidente. Eu quero que tu vá no meu lugar lá para a França para resolver isso. Vai lá no G20 resolver, tá? Algum problema. Não é uma atribuição automática, mas é uma atribuição que o presidente está lá, cheio de coisa, e resolve, então vou delegar para o vice para ele, né, ir nessa missão especial. É isso. É um fato atípico, por exemplo. Não é algo que está ali, que tem que ser exercido e tal. Hoje correu essa missão, e aí o vice vai lá, então, porque o presidente não pode ir. Outra coisa, o vice, ele participa dos conselhos, tá? O vice é membro nato do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. Ou seja, ele faz parte não por algo que o presidente determinou, mas por força do cargo que ele assume, tá? Todo vice-presidente vai fazer parte dos conselhos, desses 2 conselhos, tá? Então, não vai ser nomeado pelo presidente, o presidente vai escolher, então, quem vai fazer parte do conselho. Não. Por ser vice-presidente, ele vai fazer parte desses 2 conselhos.
Deixa eu só ver se é nesse slide, já tem que trocar. Aqui, vamos ver então os conselhos. Bárbara, o que são esses conselhos, então? A gente vai ter o Conselho da República e o Conselho de Defesa. Os dois conselhos, eles são órgãos consultivos de consulta do presidente da República. Ele ouve, ele só escuta. É tipo assim, um conselheiro, é um psicólogo, mais ou menos isso, é um conselheiro. E aí ele pode escutar e seguir o que o conselho diz, ou ele pode decidir diferente. Não, realmente escutei vocês, mas não concordo. E aí ele vai lá, então, segue os que ele acha que é o certo. Então, como eu disse, são órgãos de consulta, consultoria. Eles não são decisórios, tá? Isso é muito importante que vocês saibam. E a manifestação, então, do conselho, ela não vincula o presidente. O presidente não é obrigado a seguir o que o conselho definiu, ou determinou, ou achava que era melhor. Ele pode ouvir e simplesmente decidir diferente, tá? O que é obrigatório que o presidente faça é escute. É obrigatório que o presidente escute. Mas ele não precisa concordar e ficar vinculado a essa decisão. E por que isso importa você saber disso, gente? Porque a omissão de ouvir os conselhos em determinadas situações pode ser considerado um vício procedimental no ato do presidente. Mas, se ele ouviu e não seguiu, não há problema constitucional. Mas ele é obrigado a ouvir, tá? E aí a gente vai ter, então, deixa eu ver, o Conselho da República, que é o que está no slide, que é quem participa do Conselho da República. Ele é composto, então, de acordo com o artigo 89 da Constituição Federal, pelo vice-presidente da República, pelo presidente da Câmara e do Senado, líderes da maioria e minoria na Câmara, que são no total 4, certo? Na Câmara e no Senado, no caso. Um líder, né? Líder da maioria, um líder da minoria na Câmara, um líder da maioria, um líder da minoria no Senado. Tá? Os ministros da Justiça, 6 cidadãos brasileiros natos, tá? Que nasceram no Brasil, brasileiros natos, maiores de 35 anos, com mandato de 3 anos vedada a recondução. Esses 6 cidadãos são dois são nomeados pelo presidente da República, 2 são eleitos pelo Senado e 2 são eleitos pela Câmara, tá? E para que é, então, consultado o Conselho da República? Né? Por que o presidente vai consultar o Conselho da República? Ele vai consultar em caso de intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio e questões relevantes para a estabilidade ali, né, das instituições democráticas, tá? Então, ele sempre vai consultar para ter essa opinião, essa força, né, de opiniões aí referente a essas determinadas situações. A gente também vai ter, então, um Conselho de Defesa Nacional, gente. Aqui, de forma diferente, a composição muda um pouco. Quem são? Ele é composto por quem, então? Pelo vice-presidente da República, de novo, pelos presidentes da Câmara e do Senado, de novo, pelo ministro da Justiça, mas aqui vai entrar, então, os ministros militares, que é do Exército, da Marinha Aeronáutica, os ministros das Relações Exteriores e os ministros do Planejamento. Vocês vejam que não está aqui já os 6 cidadãos brasileiros, ali 6 cidadãos natos, né? E por que é essa consulta, então? Essa é em casos mais extremos, gente, em casos tipo de declaração de guerra, de celebração de paz, estado de defesa, também estado de sítio, intervenção federal, políticas de defesa nacional e utilização de áreas de segurança territorial. Isso daqui seria uma consulta mais técnica, tá? Ela é mais, se a gente for comparar os dois, ela é mais técnica. Vocês podem ver, tá? O foco do Conselho da República seria foco na democracia, na institucionalidade, né? Tendo cidadãos comuns, que são 6 cidadãos, uma composição mais pluralista, né? Porque inclui líderes parlamentares e cidadãos comuns. E vincula o presidente? Não vincula o presidente. E o Conselho de Defesa Nacional, então, ele tem um foco de segurança, de defesa nacional mesmo. Não tem cidadãos comuns, né? Só autoridades mesmo e ministros. É uma composição mais técnica, mais militar, sabe? E também não vincula o presidente. Né? E isso cai bastante em concurso, gente. Com bastante mesmo. Porque, assim, os 6 cidadãos do Conselho da República têm que saber que eles são natos, né? Tem 35 anos, né? Mínimo 35 anos, e 3 anos de mandato sem recondução. E entender que no Conselho de Defesa não tem cidadãos comuns. Então, a banca gosta muito de trocar o nome dos conselhos.
E os dois são consultivos e não são vinculantes. Então, um vincula, tipo, o Conselho de Defesa Nacional vincula o presidente. Não vincula, nenhum dos dois vincula o presidente, né? E os três temas comuns são intervenção federal, Estado de Defesa e Estado de Sítio. Se a banca perguntar quais são as semelhanças, né? Quais são as três temas comuns entre um conselho e outro? É isso. Intervenção federal, Estado de Defesa e Estado de Sítio. Certo, gente? Não esqueçam disso, é muito importante. Agora vamos ver, então, sobre os ministros de Estado, né? Qual que é a função dos famosos ministros de Estado, né? Vamos lá, gente. O que é um ministro de Estado? O ministro são auxiliares diretos do presidente da República na condução, então, da administração, certo? Da execução ali. Cada um vai dirigir um ministério, né? Que são vários ministérios que nós temos, né? Como saúde, educação, fazenda, justiça, etc. E vai ter ali alguém que dirige e vai cuidar da pasta desses ministérios. Então, do ponto de vista jurídico, né, o ministro ele é um agente político, tá? É um cargo de confiança e sem estabilidade, porque o ministro pode perder aquele cargo a qualquer hora, né? E que pode ser nomeado e exonerado a qualquer momento, então, pelo presidente da República. E quais são os requisitos, né, para ser ministro? A Constituição Federal, então, nos traz 3 requisitos, que são ser brasileiro, nato ou naturalizado, não precisa ser nato, né? Esse requisito só vale para outros cargos, nesse caso, para ministro, pode ser nato ou naturalizado. Ter mais de 21 anos, não vamos confundir lá com os 35 anos, tá? Mais de 21 anos para ser ministro, né? E isso daí é muito pegadinha também. E estar pleno, né, no exercício, estar no pleno exercício dos seus direitos políticos, então não pode ter tido alguma suspensão ou perda desses direitos políticos. Não existe uma exigência específica de formação. Por exemplo, da educação, o Ministério lá da Educação tem que ser formado em pedagogia, alguma coisa assim, né? Tem que ter o mínimo uma licenciatura. Não se exige isso, tá? Da Justiça formada em Direito. Não, gente. Claro, é o ideal, né? Que tenha um conhecimento técnico sobre essas áreas, mas não existe. Porque na prática, as nomeações são geralmente políticas, né? O presidente vai lá, alguém mais próximo, alguma coisa assim, já tem, né? Todo aquele esquema que a gente sabe que funciona por trás, né? Das paredes, assim. E é isso, é uma questão mais política, mas hoje em dia a gente tem, sim, ministros que são mais técnicos e que entendem dessas pastas, né, que tem, da educação, por exemplo, se eu não me engano, da saúde, algumas coisas assim, e aí vão lá, botam pessoas, né, para conseguir administrar, tem que ter pelo menos um pleno conhecimento sobre aquilo. Tá. E como é, então, nomeado e exonerado esses ministros? É de forma livre pelo presidente, né? Tecnicamente, então, é chamado de nomeação e exoneração ad nutum. Ad nutum, tá em latim. Não precisa de uma aprovação do Senado, por exemplo. Diferente dos Estados Unidos, tá? Que quando é nomeado algum ministro, né, o Senado precisa, então, confirmar os secretários. Quem são esses secretários? Aqui não, é o presidente que escolhe e deu. Isso vai reforçar o quê? O nosso sistema presidencialista, né? Que é onde o presidente vai montar e desmontar, então, o ministério como quiser, com aquelas pessoas que ele quer ali com ele, né? Auxiliando ele. Tá, Bárbara, mas o que faz um ministro? Gente, assim, o ministro ele dirige, coordena e supervisiona os órgãos e entidades do seu ministério. Ele referenda os atos presidenciais, né? Então, na área do seu ministério, é como uma assinatura conjunta. Então, o presidente assina e os ministros também assinam naquela área, né? Nos decretos que envolvem aquele assunto. Por exemplo, na pasta da saúde, lá vai o presidente assinar e o ministro da saúde assinar junto. Né? Ele vai expedir instruções, então, para execução de leis e decretos dentro do seu ministério, apresentar um relatório anual, né, de gestão ao presidente, para o presidente ver como é que andam essas pastas, como é que vem o desenvolvimento, e praticar os atos, né, que o presidente também lhe outorgar, né, por delegação. O presidente vai lá, então vai delegar para os seus ministros algumas coisas, né, que ele entende que são necessárias para esse andamento, né. Os ministros têm a responsabilidade, né? Obviamente. Então, eles têm o quê? Eles têm um foro que a gente chama de privilegiado, né? Porque no STF, eles são julgados pelo Superior Tribunal Federal, pelo nosso STF, para crimes comuns, tá? E para crimes de responsabilidade que sejam conexo com os do presidente. Isso significa que um ministro que pratica ato criminal junto
como presidente, será julgado pelo STF, não por tribunal inferior. Essa é a prerrogativa de foro privilegiado. Então, assim, ele não vai ser julgado lá pelo Tribunal de Justiça de um determinado estado, ou pelo Tribunal Regional Federal de um determinado ali, né, conjunto de estados e tudo mais. Não vai, ele vai ser julgado pelo superior de todos, pelo STF. É o STF que vai decidir, né, nesses casos, por exemplo. Tá, e o número de ministérios, Bárbara? A Constituição Federal ela não define o número exato de ministérios, tá? Porque acontece? Nós temos os ministérios, e para criar mais ministérios é necessário que isso seja delegado por lei, né? Então, a lei irá disporá sobre a criação, estruturação e atribuições dos ministérios. Portanto, o presidente ele não pode criar um novo ministério por decreto. Precisa de uma lei para criar mais ministérios. Tá? A gente, no momento, tem a Lei 14.600, de junho de 2023. E, pelo que eu andei pesquisando, nós temos 31 ministérios, certo? Para criar mais um ministério, seria necessário uma lei, então, criando esse novo ministério. Tá, o que acontece muitas vezes é que é bem comum, só deixa eu ver aqui, vou voltar. O que acontece muitas vezes e que é bem comum é que um parlamentar, por exemplo, vira ministro, tá? Como assim, Bárbara? Então, o artigo 56, inciso 1 da Constituição Federal, ele permite que deputado, né, ou senador aceite o cargo de ministro sem perder o mandato, tá? O que vai acontecer nesses casos é uma suspensão do mandato enquanto durar o cargo ministerial. Quando sair do ministério, volta ao Congresso. Isso vai se chamar do quê? De investidura. Quer um exemplo? Por exemplo, assim, o mandato ali, né, dos senadores são de 8 anos. E o do presidente é 4 anos. Nesses 4 anos, o presidente vai lá e convoca o senador para ser ministro. Então, o senador vai lá, assume como ministro, então fica com mandato suspenso, mas não perde, por esses 4 anos. Depois desses 4 anos, ele vai lá e volta e assume o restante que falta. Digamos, se ele assumiu, ficou 1 ano como senador e ficou 4 como ministro, ainda vai faltar o quê? Vai faltar 3 anos para terminar o ministério. E aí, então, o ministério não, 3 anos para terminar o mandato do Senado. Então, ele volta e assume de lá onde ele parou, né? Lá volta para o Senado e assume, então, aquele mandato do Senado, com os 3 anos que faltam. É isso, gente. Ele não vai perder esse cargo, né? Esse carguinho. Ele vai só assumir temporariamente como um ministro. E isso acontece bastante até, tá? Então, eu quero que vocês entendam, e é muito importante aqui, já que a gente vai estar fazendo nossas aulas muito focadas, em vocês terem uma noções e também conseguirem fazer uma prova de concurso público e saberem até como se verá, tá? Então, eu trouxe aqui o que mais cai em concurso público quando a gente se fala do executivo, tá? E são 12 pontos que eu separei que a bancas mais exploram nesse tema. E para cada um, o jeito exato, assim, que costuma aparecer na prova. O primeiro tema mais cobrado é o decreto autônomo, gente. O que é o decreto autônomo? Então, ele só organiza a administração, ele sem criar órgão e despesa, né? E sem extinguir cargo vago. Qualquer coisa além disso é inconstitucional, não pode ser feito por decreto autônomo. Delegação. É o segundo tema que mais cai em concurso público, as delegações. São o quê? O que são essas delegações? São 3 coisas que podem ser delegadas, que é o decreto autônomo, a nomeação de comissão, indulto e comutação de penas. Tá, a delegação cai também o quê? Para quem? Só para os 3 também, os ministros, tá? Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União, vice-presidente, governador, prefeito, não podem, não cai, tá? Não pode ser delegado essas funções. Cai muito substituição e sucessão, gente. Aquilo que eu falei, substituição é temporária, a sucessão é definitiva, é a vacância, né? Banca gosta muito de trocar conceitos, tá? Aí cai também a ordem do artigo 80, que é aquilo lá, quem pode assumir o lugar do presidente da República, digamos que a chapa cai o presidente e cai o vice. Né? Quem vai assumir? Primeiro é a Câmara, o presidente da Câmara, depois o presidente do Senado e depois o presidente do STF. São esses 3. É essa ordem, tá? A banca gosta muito de inverter essa ordem ou colocar, acrescentar assim que o presidente também do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, certo? Não, é STF, é primeiro o presidente da Câmara,
Senado, presidente do Senado, e o presidente do STF. É essa ordem, grave isso. Tá, e o vice nos conselhos é outro tema também bastante cobrado, que é membro nato, né, dos dois. Então, ele não é o presidente que define se o vice vai participar ou não dos conselhos, ele vai ser membro nato do Conselho da República, do Conselho de Defesa, né? E ele não é convocado, isso faz parte pelo cargo que ele né, assume. E os conselhos, então, gente, os conselhos são o quê? Consultivos, significa que eles não vinculam o presidente. Banca usa muito vinculante ou deliberativo. Não, eles são apenas consultivos, conselhos, consulta, gravem isso, tá? É muito importante que vocês saibam que no Conselho ali da República são 6 cidadãos, né, natos, 35 anos, que é a diferença, que no Conselho de Defesa não tem, que são ali 6 cidadãos, natos, 35 anos para mais, né, 3 anos e sem recondução, indicado por 3 órgãos, presidente da República, pelo Senado e pela Câmara, né. E os ministros também cai, idade, 21 anos, não confundam com a idade do presidente, que é 35 anos, ministro é 21 anos, né, pegadinha clássica de banca. Nomeação do ministro é ad nutum, é sem aprovação do Senado, é o presidente que decide, ele que vai lá, então determina quem vai ser nomeado como ministro. Número de ministros, por lei, a lei que determina qual é o número de ministros, não está na Constituição Federal, e o presidente não cria mais um ministério por, né, mais um número de ministérios por decreto, apenas por lei pode ser criada, tá? E parlamentar pode assumir, então, como ministro. Ele não vai perder o mandato por causa disso. O mandato vai ficar suspenso, tá? Não é perdido. E é esse o fechamento, então, da aula, gente. Eu espero que vocês tenham conseguido ter uma noção, né, sobre esse assunto, que é um assunto bem interessante. E eu espero de verdade que qualquer dúvida vocês mandem pra gente aí e possam também contar com a gente, certo? Então, eu vou encerrar aqui. E aí, qualquer coisa, gente, vocês podem chamar. Tá bom? Obrigada, abraço.